Olá, seja bem-vindo à terceira aula sobre Pascalzinho. Na aula de hoje a gente vai ver como trabalhar com o ambiente repeat. Mas antes disso, vamos dar uma relembrada sobre como fazer o determinante de uma matriz 2x2. Para quem não lembra, o determinante de uma matriz de ordem 2, ou ainda uma matriz quadrada 2x2, vai ser feito da seguinte forma. Esses são os elementos da matriz, tá? São as entradas reais, A, B, C, D. Ok? Se essa é a matriz, o determinante dessa matriz é A vezes D menos B vezes C, que a gente costuma representar com essas setas, indicando multiplicação ali com sinal positivo e a outra multiplicação, resultado negativo. Somamos as duas, esse é o resultado do determinante. Tá? Sabendo disso, a gente pode começar a trabalhar com o nosso algoritmo. Então vamos lá, iniciando o Pascalzinho. Esse algoritmo vai servir para a gente fazer o determinante de uma matriz, calcular o determinante de uma matriz, tendo como dados de entradas os números. Os números que compõem essa matriz. Então, só para o usuário saber o que a gente vai fazer, vamos começar ali na linha 8, dizendo que a gente quer calcular o determinante de uma matriz de ordem 2. Em seguida, vamos pular linha, simplesmente por questão de organização. Lembra que para pular linha é esse comando aí, a gente escreve na linha, e aí não precisa escrever nenhuma frase ali dentro do parênteses. Ele vai entender como quebra de linha. Em seguida, vamos pedir os valores de entrada da matriz, ou seja, aqueles valores A, B, C, D. É usual a gente representar por A11, A12, A21, A22. Então, eu já vou escrever nesse formato, ok? Cada write desses pede para o usuário inserir um determinado valor. E por questão de organização, novamente, eu vou escrever em frente ao invés de escrever embaixo da linha. Tanto faz, se você quiser escrever embaixo, não tem problema. Escreve ali, linha 13, writeLine, digite o valor de A11. Na linha de baixo, digita readLine A11. Não tem problema. Eu quero escrever assim, até vou modificar ali depois aquele writeLine, para escrever na frente de cada um. Na hora que a gente estiver escrevendo o programa. Colocamos lá as variáveis, todas as entradas são reais. Vou deixar aqui como write. E pronto. Temos os dados de entrada. Tendo esses dados de entrada, agora basta calcular o determinante. Vou pular mais uma linha aqui. E vamos fazer o cálculo do determinante. Determinante vai receber o valor. Se dois pontos igual, lembrando, significa que a gente vai atribuir um determinado valor àquela variável. Variável determinante. Que a gente não definiu ainda, mas eu vou escrever ali em cima agora. Quem é o determinante? É o A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Semelhante a essa matriz aqui. E aí, depois do cálculo, é imprimir o resultado para o usuário conseguir visualizar qual é o determinante. O determinante dessa matriz é vírgula determinante. Eu não precisa da outra vírgula porque não existe frase na frente. Então, só precisa separar essa variável na linha 26 da frase que vem antes. Adicionei ali determinante. Vamos salvar como aula ICC, exemplo 4. E quando a gente compilar,
Tá aí o programa rodando. Vamos testá-lo. 5, 8, 3 e 2. O estado determinante é menos 14. E acabou o programa. Ele fecha sozinho porque acabou ali. Então, o programa ele está sem graça por enquanto. Porque você só pode fazer uma vez. E se você quisesse fazer outra matriz? Você abrir de novo o programa. Então, para evitar isso, a gente usa o comando repeat. Deixa eu alinhar tudo certinho aqui. O repeat ele vai fazer o quê? Ele vai fazer esse processo e ao final do processo vai existir uma condição. Se essa condição for cumprida, aí para de ficar repetindo. Se ela não for cumprida, repete esse processo. Tá? Eu vou colocar então, a condição é repetir até que a resposta seja igual à expressão sair. Tá? E ao final disso, ao final da impressão do resultado, eu vou colocar essa tecla de leitura que eu comentei em sala, que é para dar tempo do usuário ler isso antes de eu apagar o que está escrito na tela. Então, vai aparecer essa frase, vou dar um tempo para ele ler, em seguida ali eu vou apagar a tela. Apagar tudo que está escrito é o comando clear screen, clr, scr. E aí na linha 35 eu vou pedir para ele digitar sair se ele quiser sair do programa. Se ele não quiser, basta digitar qualquer outra coisa, que tudo o que está escrito dentro do ambiente repeat, começando lá na linha 7, vai ser repetido. Ok? Deixa eu deixar em maiúsculo para ficar bem claro para o usuário. Ó, digite sair, tudo em maiúsculo. E aí o usuário precisa responder. Colocar o read ali. Read e vai armazenar na variável resposta o que ele responder. Ok? Então, e depois de ter respondido, vou limpar a tela de novo. Para não ficar um monte de letra lá solta no programa. Vamos apagar a tela outra vez. E aqui só para deixar claro que eu estou perguntando se deseja repetir, se o usuário deseja repetir. Repetir o que, né? Repetir esse processo todo, tá? Desde a linha 7 em diante, até onde está escrito until ali, 42. Variável resposta não foi definida, a gente tem que declarar essa variável antes de poder usar. É um readline, então precisa estar declarada. Como é uma resposta, uma frase, a resposta vai ser uma string. Agora está tudo ok, vou salvar e agora compilar. Então, funciona de forma semelhante. Tá? A diferença é, depois de calcular esse determinante, falou qual que é o determinante aí dessa matriz, o programa vai perguntar se quer continuar ou não. Tá? Apagou tudo, perguntou se quer sair, tá? Eu vou digitar alguma outra coisa qualquer, não saiu. Não vai sair, vai repetir tudo de novo. Por que apagou tudo que está na tela? Porque é por causa daquele comando clear screen que a gente escreveu. Vou escrever outra matriz aqui. Ó, se eu digitar qualquer coisa aqui, tá, volta. Um outro ponto interessante também deve ser sair em letra maiúscula, tá? Se eu digitar em minúscula, tecla Enter, não vai sair, vai repetir. Ele não entende a diferença de letra maiúscula para minúscula, tá? Então tem que estar tudo em maiúscula, aí sim sai do programa. Tá? Tecla Enter ali, saiu. E por hoje é isso, gente. Bons estudos e qualquer dúvida pode deixar pergunta aqui nos comentários embaixo.